A todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que possamos ter um encontro, ainda que à distância, mas muito agradável na tarde de hoje. Nós iremos falar sobre ansiedade à luz do Espiritismo. A ansiedade, que é uma doença, uma patologia que infelizmente o nosso país é o primeiro no mundo. É o país que mais consome ansiolítico e antidepressivo no mundo. E isso nos deixa muito reflexivo, porque nós somos a pátria do Evangelho. E nesse país é possível se encontrar instituições religiosas a cada 2 metros, uma da outra. E ainda assim, nós somos o país mais ansioso de todo esse planeta. A Organização Mundial de Saúde, ela nos diz que as doenças físicas e materiais, elas serão dominadas. E nós estamos vendo isso acontecer. Chico já dizia isso na década de 70. Chico falava desse domínio das doenças materiais, das doenças físicas. Mas, por outro lado, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece um grande aumento nas doenças emocionais. E nós sabemos que nós não somos esse corpo de carne, nós somos espíritos. E as doenças emocionais são doenças espirituais. Então nós vamos percebendo que esse transtorno de ansiedade, ele se dá aonde nós deixamos faltar as convicções espirituais, a fé. Porque quando nós temos muito convicto em nós que nada acontece por acaso, que tudo tem um porquê, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos amparados por mentores espirituais, que são guiados pelo Jesus, que é guiado pelo próprio Criador. Quando nós temos essa convicção dentro de nós, não há espaço para ansiedades. Não há espaço para transtornos de ansiedades. Mas é preciso que se diga e que fique muito claro que existe uma ansiedade que ela é normal. A gente fala assim, nossa, mas uma ansiedade que é normal? Sim. Se eu souber que amanhã eu vou fazer o Enem, eu vou ficar ansiosa. Não adianta falar, vai dormir, Luciana, dorme. Não vou dormir. Eu estou ansiosa, eu vou sair da minha rotina, eu vou passar por um teste, eu me preparei, ou se eu não me preparei, eu vou ficar ansiosa. Então, ansiedade normal. Amanhã nós vamos para o parque, ninguém dorme. Mas quando eu entro num estado de ansiedade, que é um estado em que eu não sei explicar, nada aconteceu, mas aqui na minha mente, na minha cabeça, tudo já desmoronou. Então, quando eu estou nesse transtorno, eu estou falando de uma patologia espiritual. É muito interessante nós observarmos o que o Dr. Alírio de Cerqueira Filho nos coloca, porque ele nos diz que quando o estado de ansiedade ele não é controlado, isso pode se tornar um transtorno. O que era um estado apenas de ansiedade se torna um transtorno de ansiedade. E aí pode virar uma ansiedade generalizada, medo, fobia, transtorno obsessivo compulsivo. E aí nós temos que parar e pensar no que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje um chamado espiritual em razão do coronavírus, do novo coronavírus. É um grande chamado. Ao mesmo tempo, nós estamos sendo bombardeados por informações, por redes sociais, e muitas dessas informações que chegam para nós, ao invés de nos causar uma tranquilidade, nos causa um transtorno, nos causa um estado, pelo menos, de ansiedade. Então, nós devemos observar isso. O momento não é para o desespero. O momento não é para o desequilíbrio. O momento não é para perdermos a razão. O momento é para nós focarmos, de fato, na cristandade que existe em nós. Porque quando nós falamos
que somos cristãos, é muito interessante isso, porque ser cristão, enquanto o mar está navegando em águas calmas, límpidas, transparentes, é uma coisa. Agora, ser cristão quando a tempestade chega, quando o furacão nos alcança, quando as ondas começam a ficar altas, eis a grande questão do nosso espírito. Esse é o grande compromisso espiritual que nós trouxemos para cá. É sermos cristãos nesse momento. É sermos cristãos agora. Agora é hora de nós mostrarmos a espiritualidade que existe em nós. Isso nos lembra Pedro. Porque Pedro, ele quando avista uma figura caminhando pelas águas, ele se assusta. E ele fica olhando aquilo e de repente ele percebe que aquilo é Jesus, que vinha caminhando sobre as águas. E Pedro, quando vê aquilo, Pedro se encanta. Pedro fica encantado. Pedro logo diz: Senhor, me chama, porque se tu me chamares, eu sei que eu posso ir. E Jesus fala: vem, Pedro. Então vem. Se você confia, se você acredita, vem me encontrar. E Pedro vai. E Pedro começa a caminhar por entre as águas. Mas de repente bate um vento no ouvido de Pedro. E ele sente que aquele mar que estava calmo começa a ficar um mar revolto. Começa a se mexer. E Pedro, naquele momento, ele sente medo, ansiedade. Ele fica ansioso, ele fica com medo. E naquele momento em que ele tem medo, ele perde aquela fé que fez com que ele conseguisse caminhar até próximo do mestre. E ali ele se afunda. Ele se afunda. Ele começa a se afundar e ele começa a pedir: Senhor, me ajuda, eu estou afundando. E Jesus, calmamente, serenamente, estica a mão para Pedro e diz: vem, Pedro, ó homem de pouca fé. E não é diferente conosco, nós não somos melhores que Pedro. Porque na primeira onda, no primeiro vento, no primeiro mexer do barco, nós já nos desesperamos. Nós já começamos a querer desistir, nós já começamos a desanimar, nós já começamos a imaginar que tudo vai afundar, que nós não vamos conseguir, que nós não iremos superar. Nós não somos melhores que Pedro. Então é nesses momentos que a espiritualidade maior, que o Mestre Jesus e que o nosso Criador nos convida a sermos de fato criaturas espiritualizadas, sábias, capazes de entender que nada é por acaso. Que antes de tudo isso acontecer, a espiritualidade maior já sabia. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar de que antes da Segunda Guerra Mundial começar, os espíritos já se reuniram. Os nossos irmãos de amor já se reuniram. Tiveram uma reunião e disseram: eles vão fazer a guerra. Eles escolheram fazer a guerra. É escolhas, são escolhas. Então nós vamos nos preparar para cuidar deles. Quem assistiu lembra dessa cena lindíssima, maravilhosa. Então nós vamos percebendo que a ansiedade nos afasta da espiritualidade, da cristandade, do ser cristão. Dr. Sérgio Felipe, ele aprofunda essa questão porque ele vai dizer para nós, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra da USP, ele vai nos dizer que o transtorno de ansiedade é possível que seja a raiz de muitas doenças psiquiátricas. Olha o que esse transtorno pode nos levar a doenças psiquiátricas. Por isso que nós temos que ter um olhar para o transtorno de ansiedade muito sério. Nós não podemos olhar como se não fosse nada. Nós temos que ter um olhar muito profundo.
porque a falta de serenidade, a falta de tranquilidade, esse transtorno de ansiedade nas nossas vidas pode nos adoecer, pode nos levar a doenças psiquiátricas muito sérias. Existe uma pesquisa maravilhosa sobre o pensamento que foi feita lá nos Estados Unidos, que vai revelar que nós temos 50 mil pensamentos diários e que 40% desse pensamento que a gente tem todos os dias jamais acontecerá. É isso mesmo. Nós temos 50 mil pensamentos diários, pelo menos, e 40% do que a gente pensa não vai acontecer. 30% nós estamos lamentando o passado. 30%. E apenas 12% nós estamos pensando em saúde. Talvez seja por isso que nós estamos vivendo hoje uma pandemia mundial, porque a gente pensa muito pouco na nossa saúde, na questão da saúde. Talvez nesse momento agora a gente esteja pensando um pouco mais. E 10% do que nós pensamos são assuntos insignificantes. Insignificantes. E apenas 8% dos nossos pensamentos tem algum embasamento real. É assustador. É assim para ficarmos refletindo aí pelo menos 3 meses nessa pesquisa. Quanta coisa que a gente pensa, nos torturamos e que simplesmente elas não vão acontecer. Dr. Alírio nos diz que a depressão é excesso passado, mas o futuro, quando nós pensamos nele em excesso, é ansiedade. Então, do passado, nós podemos aprender e devemos aprender. Agora, o futuro nós devemos planejar e viver no presente. Mas a gente não gosta de viver no presente. Nós gostamos de viver o passado. Chico diz algo muito profundo, porque ele vai dizer que quando nós não nos permitimos viver o presente como devemos e ficamos focados em pensar no passado, nós podemos ter interferências de tal maneira no nosso presente que absorve toda a nossa energia mental. Então nós estamos vivendo, nos arrastando, porque toda a nossa energia mental está sendo sugada para o passado. E se nós ficarmos presos ao passado, nós seremos ansiosos, nós teremos estados de ansiedade. Por que não dizer até transtornos de ansiedade? Porque nós ficamos presos, nós não queremos deixar o passado. Então, Dr. Alírio nos fala da importância de nós entendermos que nós não temos o domínio do passado, nós temos o domínio do presente. E mais do que isso, nós queremos dominar as pessoas. E quando nós queremos dominar o outro, nós vamos entrar em estado de ansiedade, porque nós não podemos. O outro, ele está na nossa vida para nos ajudar, para evoluirmos juntos, para aprendermos juntos, mas nós não podemos possuir o outro, e nós queremos. E quando nós achamos que podemos controlar o outro, nós vamos ter transtorno de ansiedade, porque não podemos, não é possível controlar. Então o Dr. Alírio pede para que nós possamos refletir sobre isso. É muito interessante porque a ansiedade nos coloca em situações muito complexas. Rossandro Cringe diz algo maravilhoso. Ele diz o seguinte: antigamente era carta que nós mandávamos uns para os outros e a coisa era tão demorada que nós mandávamos uma carta e entregava para Jesus, literalmente. A gente entregava para Deus, porque até essa carta chegar, até essa carta voltar, sabe Deus quando isso acontecer. Mas hoje não, hoje a gente quer controlar o outro, a gente quer controlar isso. A gente manda o WhatsApp para o outro e a gente fica ali controlando, olhando. Ficou azul. Meu Deus, por que não me respondeu? Por que não me atende? Por que não me responde? Ai, vou bloquear. Não é mais meu amigo. Não me deu atenção devida. Ai, se é para os filhos. Meu Deus, sofreu um sequestro relâmpago, por isso que não está respondendo. Então nós sofremos por antecipação. Nós nos torturamos. E junto a tudo isso, nós vivemos numa sociedade que o tempo todo alguém está nos dizendo, come rápido. Ou nós mesmos estamos dizendo para alguém, vai perder o transporte, você vai chegar atrasado, corre depressa. Nós vivemos assim.
E hoje a vida falou para nós, se isola. Vive sereno e tranquilo dentro do teu lar, para que você sobreviva a todas essas situações. Olha, a vida nos pedindo, não adianta, a gente vai correr para onde? A gente vai ter pressa para pegar o quê? Agora, nesse momento. E nós muitas vezes falamos, quero filhos serenos, filhos equilibrados, mas nós criamos toda uma geração o tempo todo pedindo para que corra, pedindo para que acelere, pedindo para que ande depressa. E nós queremos uma geração serena, tranquila, calma, um pouco difícil. Além disso, nós vivemos numa sociedade que nos cobra que nós temos que ser bonitos, temos que ser bem-sucedidos, inteligentes, malhados, populares, temos que ganhar muitos likes, temos que ganhar. E temos que ser aceitos, e nós ficamos preocupados em agradar, ficamos preocupados com o que o outro pensa, com o que o outro diz. E Chico vem e fala, não, Deus te conhece, o Criador sabe quem é você, o importante é o que você pensa sobre você, é o que você sabe de você, então não é o outro. E nós ficamos ansiosos, porque nós queremos agradar o tempo todo, nós queremos ser aceitos o tempo todo por uma sociedade que nos cobra superar o outro. A sociedade nos cobra superar o outro. A espiritualidade nos convida a superarmos a nós mesmos. Ela nos convida. Porque superar o outro não é difícil. Porque nós temos tantos defeitos que superar a nós é muito fácil. Agora, superar a nós mesmos, aí sim, é muito complexo. Nós vamos percebendo que há lembranças em nós que nos causam tanta ansiedade, que consegue nos desequilibrar o tempo todo. Franklin Bruno diz algo maravilhoso, porque ele diz assim, há pessoas que não podem ser curadas porque elas não querem abandonar o que as adoeceu. Olha como isso é profundo. Elas não podem ser curadas porque elas não querem abandonar o que as adoeceu. Nós fazemos isso. Nós às vezes ficamos presos exatamente àquilo que nos adoece, gerando em nós profundo transtorno de ansiedade. Joana de Ângeles nos diz assim, a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponha sofrimento desde a véspera. Meus irmãos, nós adoramos sofrer de véspera. Amamos. A gente está sem fazer nada, a gente arranja logo, deixa eu ver o que eu vou pensar aqui, que me cause um sofrimento, para eu sofrer agora de véspera, eu estou sem ter o que fazer. Deixa eu já imaginar aqui um sofrimento. Nós gostamos de sofrer de véspera. E Joana de Ângeles, ela vem por meio da mediunidade de Divaldo nos dizer assim, filho, o que não tem que te acontecer, não vai te acontecer. Então não sofra. Então não fique sofrendo. Saiba esperar. O teu medo, a tua ansiedade não vai mudar, não vai alterar o curso das horas. Nós queremos imediatamente uma vacina que traga a cura do coronavírus, mas essa ansiedade não vai alterar o curso das horas. Esse momento, essa cura, essa descoberta vai acontecer quando deve acontecer. Quando ela tiver que acontecer. Nossa ansiedade, o nosso medo não vai mudar. Aquilo que nós necessitamos passar, aquilo que nós nos comprometemos passar, nós vamos passar. Não somos melhores que ninguém. Então, que nós saibamos confiar com muita convicção de que não somos filhos do acaso, que não estamos abandonados, que existe toda uma espiritualidade maior nos protegendo, tomando conta de cada um de nós, nos guiando, nos intuindo, que nós saibamos ter essa convicção em nós, para que a ansiedade
não faça morada em nossos corações. Quando nós entramos numa conexão negativa de transtorno, de ansiedade, de medo, de angústia, de incertezas, nós entramos em conexão mediúnica. E como essa conexão não é boa, nós vamos nos conectar com forças negativas. E aí nós vamos elevar a proporção do problema, nós vamos amplificar os sintomas, nós vamos perder o controle. Eu vi uma reportagem maravilhosa com uma senhora, que ela já se curou do coronavírus, que ela falava assim: quando eu ia respirar, doía muito. Em alguns momentos eu pensei em desistir, mas aí eu orava, e de repente eu sentia meus pulmões abrir. Gente, aquilo é arrepiante ouvir isso. É arrepiante. Porque se nós perdermos o controle, nós vamos amplificar. E ali ela está dizendo para nós, olha, o que a espiritualidade diz? Quando a espiritualidade diz que nós devemos nos controlar, devemos serenar sempre, em tudo na vida, em tudo, em todas as ocasiões, em todos os momentos, porque aí nós conseguimos manter o equilíbrio, nós conseguimos conquistar aquilo que buscamos. Ela nos diz de uma maneira muito simples. Então, quando eu orava, quando eu retomava o equilíbrio, eu conseguia respirar. Tem uma história muito interessante de um rapaz que ele trabalhava numa empresa e ele lutou muito para entrar naquela empresa. Era o sonho da vida dele, ele fez todos os cursos que eram necessários, ele estudou e ele conseguiu, ele entrou na empresa que ele sempre quis. Após muitos anos de trabalho, ele e vários colegas foram chamados e o chefe disse assim: olha, o trabalho que vocês fazem, infelizmente, diante de tantas tecnologias, de tantas informações, de tantas coisas que surgiram, dessa globalização toda, ele se tornou obsoleto, não tem mais campo, nós vamos ter que fechar. E despediu todos eles. Todos os outros foram procurar fazer alguma coisa, um curso, uma reciclagem, vender hot dog, vender sorvete, foram fazer algo, trabalhar em outra empresa. Ele não. Ele entrou no quarto e ele se deprimiu. E ele ficou 12 anos deprimido dentro de um quarto. Até que um dia ele sucumbiu, ele desencarnou. E depois de muito tempo desencarnado, ele conta para nós, por meio da psicografia, que ele encontra com o mentor dele. E o mentor dele diz para ele assim: vamos dar uma volta. Gente, tenho medo, vocês nem imaginam desse momento. Que meu mentor vai olhar para mim e falar: Luciana, vamos ali dar uma volta? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu espero que isso demore muito. E o mentor chamou ele para dar essa volta. E o mentor disse para ele: meu querido, quando você foi demitido, era a vida te dizendo que o seu ciclo fechou ali. Porque naquele momento já tinha tudo certo. Porque já havia um acordo entre você e a espiritualidade de que você iria trabalhar em outro local, você iria fazer um outro curso, você iria aprender um outro ofício. Só que você esqueceu, meu filho, você não entendeu. Você deixou que o medo, que a insegurança, que a ansiedade te dominasse. Mas estava tudo programado. Você ia conhecer essa pessoa. Você ia trabalhar nesse local agora. Você está fazendo outras coisas, porque isso já era um programa. E essa história, essa psicografia, nos mostra o que o transtorno, o que um estado de ansiedade pode fazer em nossas vidas. André Luiz diz algo maravilhoso, porque ele diz assim: quanto tempo é necessário para recuperar um instante perdido? Quanto nós podemos perder se nós nos deixarmos nos abater por um estado de ansiedade ou até mesmo por um transtorno de ansiedade, que é um transtorno na nossa espiritualidade, é um transtorno na nossa fé, na nossa crença num Criador. Existe uma história que vem ao encontro disso, maravilhosa, que está correndo muito aí nas redes sociais, que é uma história que fala sobre Nasruddin e a peste. Diz que Nasruddin estava caminhando pelo deserto quando de repente ele se depara com a peste vindo ao encontro dele porque estava indo para Bagdá.
Então Nasruddin chama a atenção dele ver a peste ali no deserto e ele para e pergunta para ela: peste, aonde você está indo? E ela olha para Nasruddin e diz assim: eu estou indo para Bagdá e eu vou matar 10.000 pessoas. Não havia o que Nasruddin fazer, ele continuou o seu caminho e a peste seguiu sentido Bagdá. Passado muito tempo, Nasruddin novamente voltando pelo deserto, ele encontra a peste voltando de Bagdá. E quando ele vê a peste, ele muito indignado, ele para e indaga a peste e diz a ela assim: olha, você mente, você é uma mentirosa, porque você disse que estaria indo para Bagdá para matar 10.000 e morreram 100.000 pessoas em Bagdá. A peste olha para ele e diz: Nasruddin, eu não menti. Eu apenas matei 10.000 pessoas. As outras 90.000 morreram de medo. Morreram de ansiedade. Olha isso. Não importa o que está nos acometendo, não importa o que está nos trazendo uma ansiedade, um medo, qual é o nosso problema, se é o novo coronavírus, se é outros problemas que nós estamos enfrentando, não importa, não vamos morrer de medo, não vamos morrer de ansiedade. Chico diz algo maravilhoso, porque Chico nos fala que houve um momento da vida dele em que ele estava perdido, ele estava muito ansioso, ele estava muito angustiado porque ele havia sofrido uma injustiça muito grande. Chico havia sofrido uma injustiça gigante. Então Chico, naquele momento, nem Emmanuel conseguia consolar Chico, nem Emmanuel. Então o Emmanuel chega e fala: meu filho, você realmente está bem ruim, né? Você não está bem, Chico. Ele fala: Emmanuel, pede para Maria me mandar uma mensagem. Chico queria uma mensagem de Maria. Emmanuel fala: tá bom, Chico, vou ver o que eu consigo fazer. E Emmanuel vai embora. Depois de muito tempo, Emmanuel retorna e Chico fala: Emmanuel, você conseguiu a mensagem de Maria? E Emmanuel, muito empolgado, fala: sim, Chico, lhe trago uma mensagem de Maria. Chico falou: só um minuto. Chico correu, pegou 400 páginas em branco, jogou um monte de canetas na mesa. Falou: agora você pode dizer, Emmanuel. Agora você pode me dizer a mensagem de Maria. Emmanuel falou: então tome nota, Chico. Chico pegou a caneta, já concentrado, achando que ia agora escrever um livro de 400 páginas. E aí Emmanuel olha para ele: anote, Chico. Maria manda te dizer: isso também vai passar. Chico fala: só isso, só isso. Só que Chico se sente profundamente tocado por aquelas palavras. Foi um efeito gigantesco para Chico, que a ponto dele colocar aquilo na parede dele, e quando as pessoas do quarto dele, na parede do quarto, e quando as pessoas diziam para ele: Chico, por que essa frase? Isso também vai passar. E ele dizia assim: porque quando estiver tudo muito mal, eu estiver muito triste, muito angustiado, eu vou ler essa frase e eu vou lembrar que isso também vai passar. Mas quando eu também estiver muito bem, muito alegre, muito eufórico, muito contente, eu vou olhar para essa frase e eu vou lembrar que isso também vai passar. Então, meus irmãos, não importa qual seja a razão das nossas ansiedades, dos nossos temores, dos nossos medos, que nós tenhamos a certeza de que nós não somos vítimas, que as nossas ansiedades são causadas por nós que sabotamos os nossos pensamentos, que enchemos a nossa mente de angústias, de sofrimentos desnecessários, sofremos de véspera, e que nós possamos ter a consciência de que nós estamos sendo guiados por mentores que nos amam incondicionalmente e que são guiados por Jesus, que é guiado pelo nosso Criador. Que nós tenhamos essa certeza, porque toda ansiedade que nós nos vemos envolvidos, ela é causada por nós. E como Chico nos diz, o desequilibrado é o único que pode reencontrar o equilíbrio. Que nós possamos nos equilibrar, serenar, olharmos uns para os outros,
orar uns pelos outros e acreditar, confiar. Não importa o que esteja nos oprimindo, nos causando a ansiedade, que nós possamos acreditar que não estamos sozinhos. Porque não estamos. Estamos acompanhados. Está tudo certo, tudo como tem que ser. Vamos lembrar do que Chico diz em 1970, a transição planetária, 50 anos depois que o homem pisou na Lua. Vamos pensar nisso. Grandes mudanças virão. Depois da tempestade vem a bonança. Vamos confiar em Jesus, vamos confiar nesses mentores que estão nesse momento, olhando por nós, do nosso lado. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Graças a Deus.